Perfeito. Iniciado aqui. Então, bom dia a todos. Vamos a mais uma aula. Fazendo a recapitulação do que nós vimos até agora, né? Nós falamos sobre a obtenção de petróleo, quais as suas utilidades, tipos de petróleo. Falamos principalmente sobre alguns derivados de petróleo, né? Como que a gente consegue fazer a separação desses derivados e que em sua maioria, os derivados de petróleo são os hidrocarbonetos, ok? São substâncias com, né, onde a fórmula química, a base desse combustível é carbono, perfeito? E por que carbono? Porque são oriundos aí de matérias orgânicas, tranquilo? Depois falamos de combustíveis alternativos e combustíveis oxigenados, né? Então, os oxigenados, na maioria, serão os alcoóis, né? E eles têm a capacidade de se diluir em água, né? Coisa que os derivados de petróleo não fazem, né? Então, os derivados de petróleo são solventes apolares e já outros combustíveis, como o álcool, por exemplo, ele é um solvente polar, perfeito? Ele se dilui em água. Falamos sobre ponto de fulgor, né? Que é uma característica aí dos combustíveis, né? E é a temperatura, a menor temperatura que o combustível começa a emanar vapores. E qual a importância de saber isso, né? É que a partir daquela temperatura que ele começa a causar riscos de incêndio. Tá? Vimos ponto de combustão, ponto de ebulição e ponto de ignição, tá? Esses 4 itens são muito importantes para a gente conseguir... o barulho externo está afetando um pouco? Tá não, professor, tá tranquilo. Não. Tá, se afetar você me avisa, tá? Beleza. Então, esses pontos de temperatura são importantes para quê? Para a gente conhecer as características do combustível, né? Para termos noção aí do seu potencial de incêndio, né? E caso um incêndio ocorra, em como controlar esse incêndio. Tá beleza até aí? Foi tudo bem entendido? Vocês tiveram alguma dúvida nessa parte? Tá, se tiver dúvida, já fala e esclarece agora. Vai fazer as diferenças agora. Alguém? Beleza, então vamos lá. O que eu trouxe para a gente hoje aqui? A gente vai falar um pouco sobre maneiras de se prevenir incêndio em tanques de combustível, né? Porque a NR20 ela se preocupa mais com o quê? Com os tanques estacionários de grande porte. Tá? Ela não trabalha com a parte de transporte, movimentação e operação desses combustíveis, né? O principal foco da NR20 é a estocagem, a armazenagem de grandes quantidades. E a parte de transporte vai ficar para outras normativas. Quando nós temos uma grande quantidade de combustível armazenado, significa que o nosso potencial de incêndio ele também aumenta, né? A possibilidade de um acidente e as consequências desse acidente elas serão ampliadas, né? Serão maiores do que um acidente com uma carreta, por exemplo. Tá? Então, a NR20 ela vai trazer para a gente diversos sistemas de proteção contra incêndio desses tanques. Mas ela não traz tudo, tá bom? Se nós quisermos informações mais completas sobre nós teremos que buscar nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Tá? E vamos ter uma aula só sobre essa instrução também. Tá? O tipo de proteção ele vai variar de acordo com o tipo de combustível que eu tenho, né? Se é um combustível com um ponto de fulgor muito baixo ou um ponto de fulgor mais alto, mais seguro, né? Então, os tipos de proteções vão variar de acordo com esse ponto de fulgor do combustível. Por exemplo, nós temos basicamente 3 tipos de tanque, né? Então, nós temos o tanque com o teto flutuante, né? Temos tanque com teto fixo
mas livre em seu interior. E temos tanque com teto fixo e selo flutuante também. Tá? Não se preocupem agora que também teremos uma aula só sobre esse tema aí. Tá? E esses tanques, eles estão cheios de combustível, certo? Em que momento vocês acham que é mais perigoso para que haja um incêndio, uma explosão num tanque desse? Quando ele está plenamente carregado ou quando ele tem ali meia carga ou pouco combustível? E aí? Caramba, hein? Putz. Eu acho que ele é, sei lá, o risco eu acho que é igual, não sei. Então, vamos lá. Se nós tivermos um tanque com pouco combustível, e se ele não tiver um selo flutuante, que é um sistema que evita que os seus vapores escapem do líquido, né? Quanto menor a quantidade de combustível, significa que eu tenho mais espaço vazio no tanque. Quanto maior o espaço vazio, mais vapor. Tá? Então, essa elevada quantidade de vapor causa risco de explosões ou incêndios. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que as normativas que tratam de líquidos combustíveis, elas vão se preocupar muito com essa emissão de vapores. Tá? Beleza? Ok. Tranquilo? Beleza. Eu separei alguns vídeos para a gente tentar assistir aqui. Eu nunca compartilhei vídeo aqui pelo Teams, vamos ver se funciona, tá? E a gente vai acompanhar algumas falhas aí que ocorreram ou em manuseio ou em transporte, tá? E ocasionaram acidentes com líquidos inflamáveis. Perfeito? Alguma pergunta até agora? Manda aí. Então, aquele que você mandou era de um poço que explodiu ou era de carreta? Você mandou esses dias aí, né? Desculpa, não ouvi, cara. Um vídeo que você mandou esses dias no grupo era foi um poço de gasolina que explodiu ou foi uma carreta? Ah, não, foi um posto na Rússia. Puta merda, que estrago. Posto de gasolina na Rússia. Beleza. Tá? Mas eu não tenho detalhes dos acidentes, só tenho o vídeo só. Maravilha. Ok? Beleza, deixa eu ver se eu acho os vídeos aqui. Ok, o vídeo aparece para vocês? Senhores, o vídeo aparece? Sim, mas Ok. Dá o play aí, professor. Vamos ver. O som dele sai também? Põe para rodar aí. Já coloquei. Não aparece, não. Não Não aparece. aparece. E agora? Apareceu aí, Marcelo? Cara, ainda não. Para mim só aparece uma tela Não. preta. Não aparece, não. Entendi. Qualquer coisa, manda Ok. no grupo lá. Depois a gente assiste. Beleza. Acho que vai ser a solução, tá? Plano B. Vamos lá. Manda no grupo. Vamos ver se eu compartilhar aqui, os documentos daqui, vamos ver se ele sobe. Peraí. Os arquivos de PowerPoint eu sei que sobe fácil, agora vídeo foi uma tentativa.
Eu estou jogando o Teams aqui, vamos ver se abre. Bom, enquanto isso, vamos lá. Vocês entenderam perfeitamente essa ideia, né? De que o líquido ele não queima no seu estado físico normal, ele queima no estado físico gasoso, ok? Tranquilo Beleza. quanto a isso? Beleza. Ok. No que isso implica, né? Que quanto maior a sua volatilidade, maior a quantidade de vapor e maior o risco de incêndio, tá? Então vamos imaginar o seguinte: quando eu pego um combustível, eu começo a fornecer calor para ele, tá? Ele começa a emanar seus vapores inflamáveis, e aí, num determinado tempo, esses vapores encontram aí uma fonte externa de calor, né? E uma fonte de ignição, que pode ser uma fagulha, uma chama direta, pode ser uma superfície aquecida, pode ser uma abrasão, tá? Então, existem diversas fontes de ignição. Uma descarga atmosférica também, né? Um raio pode causar incêndio num tanque, tá? Então, quando ele encontra essa fonte de ignição, inicia-se um incêndio, ok? A partir do momento que começou o incêndio, o calor gerado por essa queima, né? Ela inevitavelmente vai aumentar a temperatura do combustível. Então, quanto mais fogo eu tenho, mais calor está sendo fornecido para o meu combustível, tá? E aumentando aí a sua produção de vapor. Se eu não conseguir controlar a tempo, né, vai chegar um momento em que esse combustível vai entrar no seu ponto de ignição e até no seu ponto de ebulição, tá? Quando o combustível entra no seu ponto de ebulição, o que começa a acontecer dentro do tanque? Começa a haver uma agitação do combustível, né? E quando nós temos um líquido em ponto de ebulição, ele provoca aquele efeito de fervura, né? E uma certa turbulência no líquido. Essa turbulência pode fazer com que o líquido extravase, né? Ele escape do seu container, né? E ele vai se espalhar por uma grande área e vai acabar ampliando a área do incêndio. Ou então até mesmo gerando uma explosão. Tranquilo? Beleza. Beleza. E aí, como vocês acham que eu posso combater um incêndio em líquidos inflamáveis? Com que tipo de produto nós usaríamos? Menos água. Ok. Não, eu até posso combater com água, tá? Pois, né? Olha só, se eu tenho um combustível solvente polar, ou seja, um combustível que se dilui na água, né? E eu Aí sim. tenho uma bacia, uma área suficiente que suporte a quantidade de água que eu vou adicionar nesse combustível, eu posso começar a adicionar água até que esse combustível se dilua tanto com a água que ele interrompa, né, que ele cesse a sua emissão de vapores, tá? Mas normalmente, as bacias de contenção não têm essa capacidade volumétrica, tá bom? Então eu vou ter que combater o incêndio de outra forma. E aí, qual seria a sugestão dos senhores? Ah, professor, eu não tive aula de combate a incêndio ainda. Tudo bem, eu sei. Mas... Aquela espuma, professor, uma espuma que eu já vi também. Ok, espuma. Espuma é uma das melhores soluções, tá? Desde que você saiba o que está fazendo. Desde que você conheça o combustível e tenha a espuma certa para o combate. Porque senão você vai piorar o incêndio, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui agora. Estou abrindo o arquivo aqui. Vamos lá, a apresentação apareceu, correto? Maravilha. Beleza. Então, relembrando, né? Relembrando
teorias que a gente precisa ter em mente durante o entendimento da NR20 é que o fogo ele se forma a partir de 4 componentes, né? A presença de um calor, né? O calor para dar a ignição nesse incêndio, a ignição inicial, e depois que o incêndio começa, né? Eu tenho o calor resultante da queima, tá? Comburente, que é o oxigênio, que está presente no nosso ar atmosférico. O combustível, que é o que está queimando, né? Então, temos líquidos inflamáveis, incêndio em líquidos inflamáveis. O nosso combustível, na verdade, são os vapores emanados por esse líquido, ok? E esses 3 componentes primeiros aqui, juntos numa reação química em cadeia, tá? Permitirão que o incêndio tenha uma evolução aí, que ele consiga continuar queimando, tá? Falei do ponto de fulgor, combustão e ignição, tá? Então, relembrando aí, ponto de fulgor, a menor temperatura que um combustível precisa para emanar seus vapores iniciais, porém, se houver uma chama, se houver uma fagulha, ele vai dar um flash e não sustenta a chama. Por quê? Porque esse combustível ainda não tem temperatura suficiente, tá ok? Para emanar uma grande quantidade de vapor. E por que ele está emanando pouco vapor? Porque quanto mais temperatura eu forneço a um combustível, tá? Ele começa a ter uma certa dilatação, ele começa a aumentar o seu volume gradativamente. Esse aumento de volume, esse espaçamento entre as moléculas, é o que vai permitir que o combustível evapore, tá, ok? E quando esse combustível evapora, quando ele passa do estado líquido para o estado de vapor, significa que a pressão desse combustível, né, a pressão desse vapor, é superior à pressão atmosférica externa, tá? Então, por isso que ele está emanando seus vapores. Mas no ponto de fulgor, ainda é uma pequena quantidade. Quando falamos de ponto de combustão, significa que esse combustível já recebeu mais temperatura. A temperatura dele está um pouco mais alta. E agora ele já tem condições de emanar vapor suficiente para, se houver uma fagulha, uma fonte de ignição externa, vai dar o primeiro flash, mas agora ele sustenta a chama, ok? Relembrando agora o ponto de ignição, é quando o meu combustível ele já está tão quente, ele está numa determinada temperatura, que eu não preciso mais de fonte externa. Basta o contato do vapor quente com o oxigênio do ar atmosférico, já é o suficiente para iniciar o incêndio, ok? Então, a própria temperatura do combustível será responsável pela ignição do fogo. Tranquilo? Falamos aí sobre combustíveis líquidos, né? Então, relembrando, os líquidos têm um volume definido, mas não tem uma forma definida. A sua densidade pode ser igual, maior ou menor do que a água, e a água, aqui é o nosso comparativo principal, tá? A densidade dela é bem próxima de 1, então arredonda-se para 1, tá? E a volatilidade desse líquido, ela vai depender da sua taxa de pressão de vapor. Essa taxa de pressão de vapor, ela é calculada à temperatura ambiente, ok? Mas variar de acordo com a temperatura do combustível. Então, por isso que eu estou dizendo, quanto mais se aquece um combustível, aumenta-se a taxa de pressão de vapor, e aí esse combustível consegue emanar uma quantidade maior de vapores, tá? Que ele fica mais volátil. Tranquilo até aí? Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, nós sabemos que a gasolina evapora, correto? E evapora com facilidade, porque o ponto de fulgor dela é menos 40, ou seja, a 40 graus negativos, né? Lá na Sibéria, por exemplo, se eu deixar uma quantidade de gasolina exposta ao tempo, ela já é capaz de emanar os seus vapores. Tranquilo? Beleza. Então, se eu colocar gasolina num recipiente e deixar ele aberto, aqui onde moramos, na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Num dia como hoje, esse líquido ele vai evaporar com uma certa velocidade, porque hoje, por exemplo, nós estamos aí perto dos 25, 27 graus, se não me engano, tá? Então, olha só, se o ponto de fulgor do meu combustível, que é a gasolina, é menos 40 graus Celsius, tá? E hoje nós estamos com 25, 27, significa que esse combustível, ele já, do início do seu ponto de fulgor, ele já recebeu aí, aumentou de temperatura 67 graus, que são os menos 40, ok? Mais os 27 da temperatura ambiente.
Fácil isso daí, tranquilo? Estão acompanhando o raciocínio? Sim, Senhores? Ok. estamos Entendi essa professor. conta aí. Vamos lá, o que foi, Marcel? Essa conta que o senhor fez da temperatura versus o senhor fez da gasolina agora. Então, por exemplo, É, ó, o ponto de gasolina é menos 40, correto? certo. Beleza. Menos 40 é o ponto de fulgor da gasolina. Ou seja, a menos 40 a gasolina começou a emanar os seus vapores. Mas a menos 40, ela começa a emanar pouquíssima quantidade de vapor. Por quê? Porque a temperatura é muito baixa. Perfeito? Certo. Quanto mais eu aqueço essa gasolina, quanto maior a temperatura do líquido, maior é a taxa de pressão de vapor. E ela evapora com mais facilidade. Tranquilo até aí? Certo. Beleza. Então, se o ponto de fulgor da gasolina é menos 40, e num dia como hoje, se ela estiver à temperatura ambiente, ela está próxima aí de 27 graus, significa que do ponto de fulgor dela, do início do ponto de fulgor dela, até a temperatura atual dela agora, nesse momento, ela está 67 graus a mais do que o seu ponto de fulgor. Tá Perfeito? somando as dois Então, valores. eu estou somando os menos 40 mais os 27. A Então está temperatura ambiente. dando isso, está dando 67 graus de diferença. Tranquilo? Beleza. Para esse Beleza. combustível que nós estamos falando, que é a gasolina, nós já passamos, nós já estamos no seu ponto de combustão. Tranquilo? Ele já entrou no seu ponto de combustão há muito tempo, que o ponto de combustão da gasolina também é muito baixo. Tá? Então, na temperatura ambiente agora, a gasolina em tanque aberto, né, no espaço aberto, estaria evaporando com muita intensidade. Beleza? E produzindo os Legal. vapores já também. Mas, professor, isso está emanando bastante vapor. Professor, eu ando de carro uma vez por semana. Eu uso pouco meu carro. E eu estava na garagem, o tanque tá marcando meio tanque, né? Metade de combustível no tanque. Depois de uma semana, quando eu vou andar com meu carro novamente, ainda tem meio tanque. Essa gasolina não evaporou. Por que isso acontece? Por que ela permaneceu no mesmo nível de combustível ali? Alguém chuta? Alguém arrisca? Aquela resposta óbvia, porque não andou com o carro, né, meu? Óbvio, Não, né, vamos meu? lá. A gasolina não evaporou dentro do tanque porque o tanque está lacrado, o tanque está fechado, beleza? Se o tanque está fechado, significa que o vapor que foi criado lá dentro, o vapor que escapou desse combustível, ele não fugiu para o meio externo, ele permaneceu dentro do tanque, tá ok? Então, aquele espaço vazio, a parte superior do tanque, né? Então, se eu tenho meio tanque, a parte de baixo contém gasolina e a parte de cima contém vapor. Tranquilo até aí? Certo. Beleza. Então, a gasolina, digamos que eu enchi meu tanque, comecei a andar com o carro, ele chegou no meio tanque. Eu tenho metade do tanque, a parte superior, vazio. Esse espaço vazio superior no tanque, nós damos o nome de câmara de vapor. Ok? Então, espaço vazio, acima do líquido, dentro de um tanque, ele recebe o nome de câmara de vapor. A câmara de vapor, ela contém ali aqueles vapores daquele líquido combustível inflamável que está sendo emanado. Porque mesmo dentro do tanque lacrado, ela está assim, evaporando. Só que até onde ela vai evaporar? Se a taxa de pressão de vapor da gasolina, a temperatura ambiente, é de 2,5, a hora que o líquido começa a evaporar, esse vapor fica na parte superior. Como o nosso tanque está lacrado, a parte superior, quando a pressão entre o líquido e o vapor elas se igualarem, o líquido para de evaporar. Okay? Então, quando a parte da câmara de vapor tiver pressão de 2,5, a gasolina não consegue mais emanar vapores. Por quê? As pressões se igualaram agora. O que eu preciso fazer para que a gasolina continue evaporando, então? Ou eu abro a tampa do tanque e esse vapor vai escapar e a pressão interna vai diminuir, ok? Ou eu aqueço a gasolina. Então, se eu começar a fornecer mais calor para a gasolina agora, né,
a gasolina ficando mais quente, a taxa de pressão de vapor dela vai aumentar. E aí ela consegue, né, ela consegue continuar a sua evaporação. Fácil? Tranquilo? Ok. Perfeito? Todos entenderam o conceito? Beleza. Legal. Relembrando aqui também, né, a parte quanto inflamabilidade dos líquidos. Então, para NR20, ok? Para NR20, líquidos inflamáveis são todos aqueles com ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus. Então, se o ponto de fulgor for menor ou igual a 60 graus, será um líquido inflamável. Se o ponto de fulgor for maior que 60, ou seja, 60,1, por exemplo, tá? Então, maior que 60 e menor que 93 graus, será um líquido combustível. Tá? Para a NR20, para a instrução técnica do Corpo de Bombeiros e para outras normativas, os pontos de fulgor são diferentes. Tá? Então, quando que nós vamos usar a NR20? Quando nós iremos usar a instrução técnica do Corpo de Bombeiros? Estou projetando meu sistema de combate a incêndio. O que eu utilizo? Instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Tá? Estou fazendo uma perícia ou fazendo um estudo sobre EPI para os meus trabalhadores ou buscando informações quanto à periculosidade e insalubridade. Quem que eu vou utilizar? NR20. Tá? Beleza? Quanto à composição desses líquidos, eles podem ser hidrocarbonetos, ou seja, carbono em sua fórmula, ou oxigenados, tá? Com oxigênio em sua fórmula. Os hidrocarbonetos, na sua maioria, são os derivados de petróleo e os oxigenados são combustíveis biológicos. Tá? Os hidrocarbonetos ainda se dividem em dois, né? Podendo ser alifáticos ou aromáticos. Os alifáticos não têm odor, tá? Não tem cheiro. E os aromáticos possuem. Por quê? Porque a maioria deles conterá em sua fórmula uma substância chamada benzeno. Tá? E quando a gente estuda ali a parte de insalubridade, nós vamos achar um capítulo só sobre benzeno. Tá? Por quê? Porque o benzeno, além de ser tóxico, ele é um produto cancerígeno. Tranquilo? Continuando. Os líquidos podem ser também solventes polares ou solventes apolares. Solvente polar se dilui com água, solvente apolar não se dilui. Beleza até aí? Beleza. Nós possuímos diversos tipos de agentes extintores, tá? A água sendo aí a mais comum, né? Possuímos a espuma química, o pó químico seco, tá? O monofosfato de amônia, que é para aquele pó amarelo, né? E alguns gases especiais, tipo FM200, Fe36, tá? E nós tínhamos antigamente, né? O Maciel, que é um dos mais velhos aí, talvez lembre, da espuma mecânica. Você lembra, desculpa, Marcel, você lembra da espuma química? Você lembra daquele extintorzinho? Então, Você lembra eu fiz uns posts de brigar lá no portal, aí os caras falaram disso aí, né, meu? Vamos lá, Marcelo. Você lembra daquele extintor que ele tinha uma espécie de uma coroa em cima e um bico bem pequenininho na parte superior e que você tinha que virar ele de ponta cabeça para ele começar a agir? Eu lembro, né, mano? Eu já vi, mas eu não lembro. Beleza. Aquele extintor, ok. Aquele extintor era o espuma química, tá? Quem era o extintor de espuma química? O que eu tinha ali dentro? Eu tinha duas cápsulas com dois produtos diferentes. Que quando eu virava o extintor de ponta cabeça, os dois caíam num recipiente único, entravam numa reação química e gerava espuma, tá? Esse tipo de extintor não é mais utilizado. Por quê? Porque digamos que eu tinha um incêndio ali, tinha um foco de incêndio num cesto de lixo. A partir do momento que eu virava aquele extintor de ponta cabeça e a reação química começava, eu não conseguia mais parar aquela reação. E aquele extintor não tinha um sistema de válvula, ou seja, eu tinha que gastar toda a espuma agora. E às vezes o foco era muito pequeno. Sem contar que aquele extintor, ele era alvo preferencial do vandalismo, né? Então você entupia aquele biquinho ali, né? A molecada gostava de fazer isso, entupia o orifício do extintor
virava o extintor de ponta cabeça e colocava na parede de novo no suporte dele. E descia ali para o que te chamava de recreio na época, né? E aí, durante o intervalo das aulas, aquele extintor, aquela reação química ia gerando uma pressão maior dentro do extintor, até o ponto que rompia e gerava uma pequena explosão e destruía o corredor lá cheio de espuma, tá? Então, hoje em dia, qual é a espuma que nós utilizamos no combate a incêndio? São as espumas mecânicas, ok? Então, as espumas de hoje em dia são as espumas mecânicas, tá? Quando eu utilizo espuma no combustível, né, nós temos alguns métodos de extinção, tá? Um deles é o abafamento, que eu tiro, né, daquele tetraedro do fogo lá que eu falei para vocês, eu vou retirar daquela minha reação em cadeia o quê? O ar. Então, eu cortando o suprimento de ar, eu estou abafando o incêndio, ok? É a mesma coisa quando uma panela está queimando ali com um bife, que eu estou fritando, alguma coisa lá dentro, eu coloco a tampa em cima da panela, né? E ele cessa aquele fogo ali, tá? Resfriamento é quando eu faço a retirada do calor. E como que eu consigo resfriar um combustível? O melhor agente para isso é a água, ok? Então, a água promove o resfriamento do meu combustível, beleza? Então, esses dois métodos de combate a incêndio são os que serão mais utilizados em combate a incêndio em líquidos inflamáveis e combustíveis, tá? Aqui. Então, falando de combustível, né, e combate a incêndio de líquidos combustíveis, nós vamos entrar na parte de materiais de combate. E aí, para os líquidos inflamáveis, né, que é a classe B de incêndio, teremos a nossa espuma mecânica, tá? Espuma mecânica. Como que é feito, né? Por que esse nome espuma mecânica? Porque eu vou precisar de 4 elementos para que eu consiga gerar essa espuma, tá? Lógico, se eu estou falando de espuma, eu preciso do quê? Primeiro elemento, água, ok? Sem água, eu não tenho espuma. Depois disso, eu vou precisar de um componente chamado LGE. O que é LGE? Líquido gerador de espuma. Ah, é um detergente, professor? Não, não é um detergente. A função do detergente é uma, a do LGE é outra, tá? Então, o Marcial deve estar louco para lavar uma loucinha daqui a pouco, porque ele está de folga, né? Aí ele vai pegar aquele limpol ali para lavar a louça. O que aquele detergente está fazendo quando eu gero aquela espuma? O intuito da espuma do detergente, ela se interpõe entre as moléculas de gordura e separa as moléculas de gordura, quebrando aquela camada, ok? Essa é a função do detergente ali que o Maciel está usando durante a limpeza da louça, tá? O LGE, ele parece com um detergente, ele gera espuma também, mas a função dele é outra. A função dele é criar uma camada de espuma e separar o combustível do ar, ok? Então, ele quer, qual o intuito dessa nossa espuma agora? Criar uma camada de proteção na superfície do líquido, tá? Evitando que os gases inflamáveis, os vapores inflamáveis desse líquido entrem em contato com o ar atmosférico. Quando a gente consegue fazer isso, nós estamos promovendo o quê? O abafamento do combustível. Tranquilo? Beleza? Ok. Ok. O terceiro ingrediente para que tenhamos espuma é ar. Se eu não tiver ar, eu não consigo gerar espuma. Por quê? O que é espuma? A espuma é quando eu crio várias bolhas, certo? E dentro dessas bolhas, o que eu tenho? Dentro da bolha de espuma ali. Quem já brincou de canudinho com detergente? O que eu preciso para criar aquela bolha de espuma? Eu preciso injetar ar dentro dela, certo? Senão eu não tenho a bolha. Beleza? E como que eu consigo injetar ar dentro mais o ar e promover um batimento? Se eu não bater esse produto, se eu não fizer um sistema de acração, eu não consigo gerar a espuma. Beleza? Então, a espuma, para que ela tenha uma boa qualidade, ela precisa de água, LGE, ar e batimento. Perfeito? Senhores? Ok. Tudo certo, professor. Beleza. Vamos lá. Esse LGE, né,
esse líquido gerado por uma evolução histórica, ok? Os primeiros LGEs que nós tínhamos eram os LGE proteicos, tá? Quem era o LGE proteico? Né? Eram LGEs feitos com matéria orgânica de animais, então com gordura, com pele, com osso, ok? Então eu pegava essa orgânica, tá? Misturava aí com outros produtos, por exemplo, com soda cáustica, eu criava ali um líquido saponáceo, né? E misturado com a água, né? Com o ar mais o batimento, eu gerava uma espuma proteica, tá? Os primeiros LGEs proteicos, eles combatiam incêndio apenas em hidrocarbonetos, ok? Então eles só tinham a capacidade de combater incêndio em hidrocarbonetos. Eles não poderiam ser utilizados em solventes polares. Por quê? Porque ele não tinha uma proteção à diluição. Então, quando eu lançava essa espuma sobre um líquido oxigenado, sobre o álcool, por exemplo, o álcool destruía a espuma e toda aquela água que sobrou agora ia para o combustível. Então, eu não conseguia apagar o fogo. Tá? O que foi feito para melhorar a qualidade desse LGE proteico? Veio, então, depois o LGE flúor proteico. Tá? Então, descobriram que adicionando flúor àquela substância, ela criava resistência ao álcool. Tá? Criando resistência ao álcool, eu não tinha mais a quebra da espuma e eu conseguia agora formar o quê? Uma película aquosa. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um tanque, certo? O tanque está cheio de combustível ali. Esse combustível está queimando, tá? Ele está pegando fogo ali. Eu tenho uma grande quantidade de emissão de vapores. Quando eu lanço esse novo LG agora, que é o flúor proteico, ele cria sim aquela minha camada de espuma, mas eu tenho a primeira camada de espuma, depois ela forma um filme de água, ela forma uma película. Eu tenho combustível. Então, o que eu estou criando aqui? Um isolamento melhor, um isolamento perfeito entre o líquido inflamável e o ar. Tá? Sem contar que essa película de água que é criada entre o combustível e a espuma, ela ajuda o quê? A resfriar a temperatura do combustível, contribuindo com o quê? Para a diminuição, né, da emissão de vapores inflamáveis. Beleza? Estão acompanhando? Senhores? Sim. Ok. Ok. Beleza. Então, um dos grandes, né, exemplos aí do LGE flúor proteico é o 3FP. Okay? Então, quando você ouvir falar assim de 3FP, eu sei que é um LGE flúor proteico. Ainda existem no mercado? Sim, ainda existem alguns no mercado. Ok? O próximo passo agora para os LGEs, né, foi a criação do LGE sintético. Tá? Então, os LGEs sintéticos, eles possuem uma maior capacidade de extinção e resistência ao fogo. Tá, ok? Os mais famosos, os mais comuns, são os A3F. Tá, ok? Então, nós temos a nossa sigla aí. O que é o A3F? Tá? Ele é, agora, um LGE capaz de combater incêndio tanto em hidrocarboneto quanto em oxigenado. Ou seja, o mesmo produto combate incêndio nos dois tipos de combustíveis. Ao passo que o flúor proteico ou proteico não tinha essa capacidade. Tá? Eu tinha ali o LGE flúor proteico somente para hidrocarboneto e um flúor proteico feito somente para os oxigenados. Então, um não combatia incêndio no outro. Tá? Se eu pegasse um flúor proteico fabricado para hidrocarbonetos e tentasse combater o incêndio num oxigenado, aquela espuma não vingaria, ela seria degradada, ela ia ser destruída pelas chamas, tá? E toda a água da criação de espuma iria para o combustível. Perfeito? Senhores? Ok. Ok. Hoje em dia, né, com a grande quantidade, a grande gama de combustíveis que nós temos no mercado, nós temos em média aí, eu vou chutar abaixo, uns 30 tipos de LGE diferentes. E, professor, e agora? Você tem 30 tipos de LGE diferentes,
como é que eu faço para comprar o LGE mais adequado para o produto que eu tenho na empresa? Eu vou precisar ter em mãos a FISP do produto, ok? Na hora dessa compra, e a partir dos dados técnicos que tem ali na FISP, né, em contato com o meu vendedor, por exemplo, eu consigo estabelecer qual o melhor tipo de LGE para a minha empresa, tanto em tipo quanto em quantidade de LGE. Beleza? A NR20 estabelece também o seguinte: quando eu tenho grandes reservas de líquidos inflamáveis e combustíveis, ok? O meu estoque de LGE tem que ser 100% da minha reserva. Ou seja, então eu fiz o cálculo de quanto eu preciso de LGE, por exemplo. Eu preciso de 50 galões de 20 litros. Se eu cheguei nesse cálculo de 50 galões de 20 litros, tá? E eu estou ali na categoria 3 da NR20, não se preocupem, quando a gente fala só da NR, vocês vão entender os tipos de categoria, tá? Então, se a minha empresa é uma classe 3, significa que eu tenho que ter os meus 20 galões de LGE mais 20 de reserva. Perfeito? Então, eu tenho que ter o dobro da minha demanda. Ok? Ok. Beleza. As minhas reservas de LGE, eu preciso ter LGE, digamos que eu preciso ter ali 200 galões, mas a minha empresa não comporta esses 200 galões. Tá? Eu não tenho onde armazenar esses 200 galões, ou eu faço parte de um PAN, por exemplo. Então, esse LGE pode ser estocado numa área externa à minha empresa até. Por exemplo, numa empresa vizinha, ok? Então, esse LGE ele pode sim ser compartilhado pelo PAN, tá? Desde que eu calcule a quantidade de LGE a partir da empresa mais crítica. Okay? Então, eu vou fazer o cálculo, eu tenho 5 empresas, por exemplo, participando de um PAN, e eu vou calcular a quantidade de LGE por qual? Pela empresa mais crítica. Fácil? Senhores, fácil. Tranquilo. Beleza, vamos para o próximo item então. Requisitos para que tenhamos uma espuma de boa qualidade, ok? Porque nada adianta de eu juntar os meus 4 elementos, ok? Que é o LGE, a água, o ar e o batimento, se eu não espuma. E o que vai interferir na qualidade da espuma? Primeiro passo é o quê? A porcentagem de LGE que eu vou adicionar à água. Tá? Normalmente, quando a gente pega aí um A3F, que é um LGE sintético, ok? Se eu for combater incêndio num líquido oxigenado, eu vou utilizar 3% de LGE nessa mistura, ou seja, 97% de água e 3% de LGE na mistura para realizar o batimento. Tá? Se eu for realizar combate num líquido hidrocarboneto, eu vou colocar 6% de LGE. Tá? Beleza? Eu vou corrigir agora, desculpa. Para hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo, nós vamos utilizar 3% de LGE. Eu inverti a porcentagem, tá? Eu inverti. Então, para hidrocarboneto, 3% de LGE. E para os oxigenados, 6% de LGE. Tá? E eu vou explicar por que essa diferença agora. Quando a gente trata de líquidos oxigenados, que são, em sua grande maioria, os álcools, o álcool ele tem grande afinidade com a água. Então, quando ele encontra uma espuma pela frente, ele tende a destruir a espuma e absorver a água, ok? Então, para o oxigenado, eu utilizo 6% de LGE, por quê? Porque eu quero uma espuma mais seca. Como assim espuma mais seca? Se eu tenho mais LGE na mistura, significa que eu tenho menos água nessa proporção, tá? Então, se eu tenho 6% de LGE na mistura, eu tenho o quê? 94% de água só, tá? Ao passo que se eu, para o hidrocarboneto, eu vou ter 3% de LGE, tá? Com 97% de água. Só que agora no mercado existe um LGE, tá? Um novo A3F, né? Chamado 3.3. Tá? Por que 3.3? Porque o primeiro exemplo que eu dei é um LGE sintético, que o mesmo LGE combate tanto o hidrocarboneto quanto o oxigenado, e a gente chama ele de 3.6, tá? Que são essas diferenças de proporção.
3% para hidrocarboneto, 6% para oxigenado. Os LGEs mais sintéticos, mais modernos agora, existem os 3,3, que é o quê? 3% para hidrocarboneto, 3% para oxigenado. Então, pô, professor, você acabou de falar que para o oxigenado o senhor quer uma espuma mais seca, o menor. O que esse novo LGE me traz essa proporção de 3,3, né? essa mesma proporção de LGE para qualquer tipo de combustível? Porque a sua base química ela é muito mais resistente ao álcool, ok? Então, ela tem um produto ali, né, na mistura daquele LGE, na fórmula daquele LGE, foram adicionadas substâncias que resistem mais ao álcool, ao seu poder de destruição da espuma. Beleza? Requisitos aí, então, para que minha espuma saia com uma boa qualidade, tá? Então, velocidade de espalhamento e a forma de cobertura, tá? Então, se eu lançar a espuma, né, se o meu jato de água estiver muito devagar, pode ser que a espuma não fique tem uma velocidade de espalhamento diferente, tá? Por isso que eu tenho que conhecer o produto que eu estou combatendo e o LGE que eu adquiri, tá? E a forma de cobertura, a forma, né, como eu vou espalhar essa espuma por cima do meu líquido, também vai influenciar, tá? Então, toda vez que eu lançar espuma num líquido inflamável, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: ou eu vou, né, se for em ambiente aberto, no chão, por exemplo, eu começo a espalhar espuma dos meus pés para frente e o jato do meu esguicho, né, vai empurrando essa espuma para cima do líquido inflamável. Essa é a primeira opção, tá? Ou então eu lanço a espuma por cima do líquido sem que o jato bata diretamente sobre a superfície dele, tá? Eu quero que a espuma passe por cima do líquido, encontre um anteparo do lado oposto, tá? E bata no anteparo, reduza a sua velocidade e venha se espalhando por cima do líquido de uma forma homogênea e tranquila. O que eu tenho que evitar durante esse combate? Que o jato que está saindo do meu esguicho diretamente com a superfície do líquido inflamável. Por quê? Quando ele faz isso, ele causa agitação na superfície do líquido. E um líquido em agitação vai ser mais difícil de formar espuma, uma boa camada de espuma sobre ele, ok? Esse líquido vai ficar se movimentando e a minha espuma não vai conseguir cobrir toda a área do tanque. Lembrando que se uma parte do tanque ficar sem espuma, por ali eu continuo tendo fogo, porque os vapores estão escapando por ali. Então a cobertura de espuma tem que ser perfeita sobre o combustível, tá? Eu tenho que observar também a resistência ao calor desse meu LGE, tá? Cada LGE resiste mais ou menos ao calor. Se eu tenho um produto que ele tem alto poder calorífico, é lógico que eu vou precisar de um LGE que resista mais a esse poder calorífico. Isso agrega o preço do produto, tá bom? Então, quanto mais resistências esse LGE tem, é resistente ao álcool, é resistente ao calor, tá? Quanto mais resistências, mais caro é o produto, obviamente, tá? Ele precisa também, esse LGE, para que a espuma tenha uma boa qualidade, resistência ao líquido combustível específico ali, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um LGE que não resiste ao álcool e combate o incêndio ali, tá ok? Aquela espuma vai se degradar e não vai formar uma boa espuma e a água vai para o combustível. O contrário também acontece. Se eu pego um LGE específico para oxigenados e lanço sobre um hidrocarboneto, ok? A espuma vai se degradar e a água vai ali para o meio do hidrocarboneto. O que acontece agora com o hidrocarboneto? A maioria deles, a maioria dos combustíveis hidrocarbonetos, eles têm densidade menor do que 1. Ou seja, quando a espuma degradar, a água que sobrou vai para onde? Em cima ou embaixo? E aí, galera? Professor, o senhor poderia repetir, por favor? Então, vamos lá. Eu tenho um combustível hidrocarboneto, ok? Derivado de petróleo, onde a fórmula química dele contém grande quantidade de carbono, perfeito? Ele é um solvente apolar, ou seja, ele não se mistura com água, ok? E eu lancei sobre ele uma espuma específica para oxigenados. Essa espuma,
não deu conta do incêndio e se degradou. Se a espuma degradou, se a espuma acabou, o que sobrou? Sobrou água. Onde vai essa água agora? Para cima do líquido ou para baixo dele? Eu acho que é para baixo, professor. Isso, vai depender isso. Primeiro, vai depender da densidade do meu líquido. A maioria dos hidrocarbonetos tem densidade menor que 1. São mais leves que a água. Qual é o problema da água ir para baixo do meu combustível? Qual é o problema? Já acaba piorando o incêndio? Acaba piorando o incêndio? Acaba tendo mais fogo? Nós temos duas opções aí. Pode ser... Desculpa, o que você falou? Então, professor, eu falei que se acaba indo para baixo, acaba aumentando o fogo, a potência do calor? Não. Vamos lá. Se eu tenho água misturada com um líquido solvente apolar, né? Então, ou seja, elas não vão se misturar e vão criar camadas diferentes, duas coisas podem acontecer. Durante o incêndio, eu estou jogando a espuma errada e a espuma não está dando conta do fogo. Então, se ela não está dando conta do fogo e eu não sei, né, eu desconheço as informações que eu precisava, o meu comportamento natural é continuar mandando espuma. Se eu continuo mandando espuma e essa espuma vai cada vez mais sendo degradada, está indo cada vez mais água para o fundo do tanque. O que eu estou fazendo ali? Aumentando o volume dentro do tanque. Então, pode ser que chegue um momento que esse combustível vai extravasar, vai vazar do tanque, porque eu estou enchendo o tanque de água. Quanto mais água eu tenho dentro do tanque, vai subir o nível da água e o combustível vai ser expulso de dentro do tanque, aumentando a minha área de incêndio. Essa pode ser a primeira consequência. A segunda é a água que foi parar embaixo do tanque, dependendo da temperatura do meu combustível, ela pode entrar em ebulição lá embaixo. Entrando em ebulição abaixo do líquido combustível, ela vai criar grandes bolhas de vapor, de água. Essas bolhas de vapor, quando subirem para a atmosfera, vão carregar consigo uma grande quantidade de combustível. Esse combustível vai entrar em contato com a atmosfera, com o ar atmosférico, tá? Ele vai gerar uma explosão chamada boil-over, beleza? Então, boil-over é um dos fenômenos do incêndio, tá? Que nós vamos estudar aí na parte da UC9, tranquilo? Tranquilo. Beleza. A capacidade de contenção dos gases inflamáveis da minha espuma, ok? Então, cada espuma tem uma capacidade de contenção de gases desses líquidos inflamáveis. Essa contenção de gases está ligado diretamente à densidade da espuma, ok? Então, quanto mais densa for a minha espuma, tá? Mais grossa vai ser aquela camada e ela vai ter mais força para segurar aquele vapor que está tentando escapar. Por que ela tem que ter essa resistência? Porque lembre que o vapor do meu combustível, ele gera uma pressão, ele tem força para subir, ele tem uma certa pressão. Então essa espuma tem que ser densa o suficiente para manter aquele vapor lá embaixo. Beleza? Mantendo esse vapor lá embaixo, eu reduzo a capacidade de reignição do meu incêndio. Tá? Então, a hora que eu apaguei o incêndio, eu posso ficar tranquilo que não haverá uma reignição dele. Tá? Beleza? Professor, Pois não. eu posso tirar uma dúvida? Manda, pode, lógico. Por exemplo, escolas, como que a gente saberia escolher? Tipo, é só uma dúvida mesmo. Por exemplo, quando eu estudava na Tiradentes, tinha bastante extintor de incêndio lá na escola, mas teria que ser aquele 3.3, como o senhor falou? Então, vamos lá. Os extintores de incêndio, e existem extintores de incêndio de espuma, antigamente os extintores eles eram de espuma química, tá? Que foi aquele primeiro exemplo que eu dei. Hoje em dia os extintores eles são de espuma mecânica, tá? Quando eu vou comprar um extintor de espuma mecânica, eu tenho que avisar o meu fornecedor se eu quero 3 ou 6% na mistura. Ok, beleza. Beleza? Tá. Requisitos de aplicação da espuma, ok? Então, acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu preciso conhecer o tipo de combustível, ok? Então, se eu não conheço o tipo de combustível,
eu posso cometer o erro de utilizar a espuma errada no combate a incêndio. Tá? Todos vocês, né, o vídeo que eu tentei passar era sobre o incêndio da Lemoa. Todos acompanharam o incêndio da Lemoa? Lembram da notícia? Sim? Não? Não, professor. O incêndio da Lemoa, né, foi numa empresa chamada Ultracargo. Tá? A Ultracargo, se não for a maior, é pelo menos a segunda maior empresa de revenda de combustíveis a granel do Brasil. Tá bom? O que é revenda de produtos a granel? Tá? Significa que ela vende o combustível em grandes tanques. Ela vende por tubulação, ela manda por um grande volume de caminhões. Tá? Então, ela é uma revendedora a granel. Ela tem dentro do seu estoque combustíveis estocados em grandes tanques. Tá? É diferente de um revendedor de combustível fracionado, onde, por exemplo, quando você vai no mercado, você não compra o álcool em pequenos frascos de 1 litro. Tá? Isso é uma revenda de combustível fracionado, perfeito? Então, a Ultracargo é uma empresa, se não for a maior, é a segunda maior do Brasil, revendedora a granel de combustíveis. Tá? E aí ela teve um problema, né? E na UC9 a gente vai fazer um estudo de caso sobre esse incêndio. Ela teve um problema ali na parte de proteção contra incêndio e começou um incêndio no seu pátio de tanques. Tá? Dentro do pátio de tanques existia uma bacia de contenção com 10 tanques ali. Sendo que dos 10 tanques de combustível, com milhões de litros de combustível cada tanque, tá? Nós tínhamos, se eu não me engano, 5 tanques de gasolina e 5 tanques de etanol. Okay? Esses tanques começaram a pegar fogo, as suas tubulações explodiram e esses dois combustíveis, a gasolina e o etanol, começaram a encher a bacia de contenção da Ultracargo. Tá? Então, o incêndio ali, nós combatíamos o incêndio em vários locais ao mesmo tempo. Você tinha que combater o incêndio da bacia de contenção, mas enquanto você combatia o incêndio da bacia de contenção, as tubulações que haviam rompido dos tanques continuavam mandando combustível ali para a bacia. Tá? E os tanques também estavam queimando. Então, nós tínhamos que combater o incêndio na bacia e dentro dos tanques também. Tá? Mas, quando vocês olham a notícia ali da Ultracargo, vocês vão ver que o incêndio durou 9 dias. Oi, por que 9 dias para controlar o incêndio? Vamos lá. Até agora, eu estava falando sobre a LGE e eu falei que eu preciso conhecer o meu combustível para escolher a melhor espuma. Foi ou não foi? Foi. Isso aí. Ok. Quando eu tenho uma grande quantidade de gasolina e álcool se misturando, e eu não sei qual que é a proporção dessa mistura que está ali na bacia de contenção, como que eu vou determinar qual é a melhor espuma, sendo que eu não sei qual é o líquido que está lá dentro? A porcentagem de gasolina, a porcentagem de álcool. Tá, ok? Eu tinha ali uma mistura de combustíveis diferentes. Tá? E por haver 2 combustíveis diferentes, eu não conseguia determinar, né? O Corpo de Bombeiros não conseguia determinar qual era a melhor porcentagem de espuma e qual a melhor espuma a ser mandada para o incêndio. Então, nós ficamos dias e dias jogando espuma ali e o incêndio destruía a espuma e o fogo continuava. Tá? Foi só com a aquisição de uma espuma especial, que não existia no Brasil, né? Então, a Força Aérea foi até os Estados Unidos. Então, as empresas e o governo paulista se uniram, compraram uma espuma especial nos Estados Unidos. A Força Aérea foi com seus aviões, buscou essa espuma, trouxe até o Brasil, embarcou num navio da Marinha e o navio da Marinha levou até o Porto de Santos para que houvesse o perfeito combate a incêndio. Tá? Então, por isso que demorou aí 9 dias para se controlar o incêndio. O incêndio da Lemoa é tido como o segundo maior incêndio do mundo, perfeito? Então, nós quase batemos o recorde, né? Então, o segundo maior incêndio do mundo foi o incêndio da Lemoa. Perfeito? Temperatura da água. Vamos lá. Professor, lá na Lemoa, será que, né, o senhor está falando que eu tenho que misturar água, LGE, ar e fazer um batimento para que tenha uma boa espuma? Eu olhei os vídeos aqui, olhei as fotos e eu vi que vocês estavam puxando água do mar para fazer isso, ok? Será que essa água salgada não interferiu na qualidade da espuma? Não,
por ser água salgada, ela não interferiu na qualidade da espuma, ok? No que ela pode ter interferido um pouco é no peso da espuma. Por quê? Porque a água salgada tem uma densidade um pouco maior do que a água doce, tá? Por conta da presença do sal. Tendo essa densidade um pouco maior, tá? Pode ser que a espuma tenha ficado um pouco mais pesada, mas não foi isso que influenciou no combate a incêndio, ok? Uma coisa que vai influenciar, que vai degradar, que vai depreciar a qualidade da nossa espuma é a temperatura da água, tá? Então, quando eu trabalho com água muito quente, tá? Eu faço esse batimento com água muito quente, a temperatura dessa água, essa água quente, tá? Ela vai degradar a espuma. Eu não vou ter uma espuma de boa qualidade. Pressão nos esguichos. A pressão no esguicho também é fundamental para que eu tenha um bom batimento, tá? Nas aulas de combate a incêndio, eu vou explicar como é que funciona esse sistema de batimento de espuma, tá? E aí nós vamos ver dois tipos de sistemas diferentes, tá? Sendo que cada sistema trabalha de uma forma. Tem um sistema que ele vai puxar a água e o LGE juntos, só lá no finalzinho dele, né, é que vai ter a adição de ar e batimento. E tem um outro sistema que já primeiro vai bater tudo e vai me mandar tudo pronto, tá bom? Direcionamento do jato. Direcionamento do jato foi o exemplo que eu dei. Eu posso primeiro fazer um sistema de rolamento, né, que é jogar a espuma próximo ao bombeiro aqui, e ele vai empurrando com o jato de espuma aquela camada que ele já criou, né? Então, eu estou empurrando a espuma para cima do combustível. Isso normalmente é feito em locais abertos, onde o líquido está se espalhando, ok? Ou eu faço o lançamento desse meu jato para pegar dentro do tanque ali, bater no anteparo, então eu vou lançar o jato na parede oposta do tanque, a parede oposta de onde eu estou, para que o meu jato de espuma bata na parede do tanque, reduza a sua velocidade e caia sobre o líquido com uma menor agressividade, caia mais lentamente sobre o líquido ali, ok? E a taxa de aplicação da minha espuma, ok? A taxa de aplicação da espuma, aí eu vou estar falando da taxa de expansão dela. Existem 3 taxas de expansões de espuma. Espuma de baixa, média e alta expansão, ok? Então, essa taxa de aplicação, eu vou calcular o quê? Quantos litros tem esse tanque? Esse tanque tem 5 milhões de litros. Ok. Eu preciso fazer um cálculo agora para saber quanto de espuma eu preciso mandar para esses 5 milhões de líquidos, tá? Para que eu consiga combater o incêndio. Uma coisa que eu não posso fazer, né, que atrapalharia ou até pioraria as condições de incêndio. Eu preciso, por exemplo, de 20 galões de LGE e 200 mil litros de água para fazer a espuma. Um exemplo, ok? Só que eu não tenho essa capacidade. Eu tenho metade do recurso. Mas mesmo assim eu decidi iniciar o combate e no meio da aplicação da espuma, os meus produtos acabaram, ok? Sendo que a minha espuma ainda não tinha suprimido o fogo, tá? O que eu fiz ali? Eu desperdicei material, eu mandei água para dentro do tanque, só que eu não tenho mais como continuar esse combate. O que pode acontecer? A espuma se degradar e piorar as condições do incêndio. Tá ok? Beleza? Ok. Taxa de expansão das minhas espumas. Sempre que eu falar que a minha espuma tem uma expansividade de até 20 para 1, tá? Eu estou falando de uma espuma de baixa expansão. Mas o que é esse 20 para 1? São quando 20 galões, né? Quando um galão de espuma gera, 1 galão de LGE, desculpa, 1 galão de LGE gera 20 galões de espuma, ok? Professor, o que é 1 galão? 1 galão é mais ou menos 3,6 litros, ok? Então, quando 1 galão de LGE gerar 20 galões de espuma, eu tenho o quê? Que a minha espuma é de baixa expansão. Se o meu LGE, se 1 galão do LGE gerar entre 20 e 200 galões de espuma, significa que eu tenho uma espuma de média expansão. E quando 1 galão de LGE gerar de 200 até 1.000 galões de espuma, estamos falando de uma espuma de alta expansão. Tranquilo? Beleza, senhores?
Beleza. Ok. Alguns equipamentos necessários aí para aplicação da minha espuma, tá? Então eu preciso de um reservatório de LGE, um reservatório grande de LGE para minha empresa, ou então esse LGE pode estar fracionado em galões de 20 litros, ok? O problema de comprar galões de 20 litros é que eu vou ter que deixar um bombeiro dedicado a eles, ok? Então vai precisar ficar um bombeiro ali realizando a troca dos galões toda vez que o galão acabar. Agora, ao passo, quando eu tenho um galão de LGE, quando eu tenho um tanque de LGE, eu já fiz os cálculos, eu tenho a quantidade de LGE suficiente para o combate do incêndio. Tá? Eu preciso de proporcionadores de espuma. O que são os proporcionadores de espuma? Quando eu mostrei, quando eu falei para vocês que eu preciso dosar a quantidade de LGE misturada à água, 3 ou 6%, o equipamento que vai fazer isso recebe o nome de proporcionador de espuma. É ele que vai fazer essa dosagem correta, tá? A minha capacidade volumétrica de água ali. Então, quanto que eu vou misturar de LGE? 3%? É o proporcionador que faz isso. Tá? Esguichos lançadores. A espuma, ela precisa ser lançada por um esguicho especial. Não é o mesmo esguicho de combate a incêndio com água. É um esguicho especial para a espuma. Ok? Esguichos proporcionadores. Ele é um esguicho especial para espuma, que ele também faz a função do proporcionador. Perfeito? Então, são a junção de dois equipamentos em um só. Tá? Canhões monitores. Os canhões monitores são utilizados quando eu tenho grande quantidade de combustível. Tá? Esses canhões monitores, eles fazem o papel do bombeiro e a mangueira ali, só que num volume de água ou de espuma muito maior. Tá ok? Esses canhões podem ser fixos ou móveis. Quando eles forem fixos, eles estarão atrelados à rede de hidrante do meu prédio, da minha empresa. Quando eles forem móveis, eu vou ter que alimentá-los com mangueira. Então, eu posso movimentar esse canhão, mudar a posição de combate dele de acordo com a necessidade. Ok? Temos os extintores de espuma, tá? que tiramos uma dúvida até pouco tempo atrás aí, Então, temos extintores de espuma e temos as carretas de espuma. O que é uma carreta de espuma? É um extintor de grandes proporções, onde eu não consigo carregar ele na mão. Então, eu preciso colocar o quê? Rodas nesse extintor para eu conseguir empurrar ele de um lado para outro. Então, isso é uma carreta de espuma. Beleza? Ok. Das formas ali que eu falei de jogar espuma no incêndio, mandar espuma para um combustível. Então, quando eu lanço o combustível, a espuma, por cima do combustível, buscando ali uma outra superfície para reduzir a velocidade do meu jato, é aplicação por anteparo. Tá? Quando eu jogo a espuma no chão para que ela vá cobrindo o meu combustível, é a rolagem. Tá? Então, a espuma é espalhada por rolagem. Quando eu tenho sistemas, por exemplo, galpões aéreos, hangares, onde eu tenho aviões, eu posso fazer o sistema dilúvio. O que é o sistema dilúvio? Tá? É um sistema que, quando o alarme de incêndio é acionado, e o sistema dilúvio, ele capta a presença de calor através de sprinklers, ou de sensores de calor ou fumaça, tá? Ele vai abrir uma grande quantidade de espuma e vai encher o hangar até cobrir os aviões. Tá? E isso é muito rápido. Então, se eu tiver pessoas dentro do hangar, por exemplo, elas vão ficar em meia espuma ali, ok? E existe o jato direto. Lembra quando eu falei que nós devemos evitar lançar o jato de espuma diretamente sobre a superfície do líquido? Para não causar agitação do líquido, ele até pode ser utilizado em uma única condição, quando nós temos uma coluna térmica já formada. O que é uma coluna térmica? Imagine que nós temos um tanque, estou olhando para um tanque, ele está queimando. Quando nós temos um incêndio, nós temos produção de fumaça, ok? Só que essa coluna térmica, ela já tem uma velocidade, uma pressão tão grande, que se eu tentar jogar a espuma por cima dessa coluna térmica, para buscar o anteparo, o que vai acontecer com a espuma? Ela vai ser carregada junto com a fumaça. Então eu estou lançando a espuma, só que a fumaça está com tanta pressão que ela recolhe essa espuma e leva junto com ela. Okay? Então, encontrar um anteparo do outro lado. O que eu sou obrigado a fazer?
a lançar a espuma logo na primeira parede do tanque, logo após a primeira parede, para que ela entre em contato direto com o combustível ali. Não é o ideal, mas é a única coisa que a gente pode fazer numa situação dessa. Perfeito? Beleza. Para quem ainda não tinha visto, né, nós temos um conjunto de esguichos aqui, e o esguicho inferior à direita, aí, ó, um esguicho preto, comprido, sem muitos detalhes, esse é um esguicho para espuma, ok? Então notem que ele é diferente dos demais esguichos aí. Canhões monitores, para quem também não tinha feito uma ideia do que era, tá? Esse é um canhão monitor. A foto desse canhão monitor é um canhão monitor móvel, tá, ok? Ele é abastecido por mangueiras. Se ele estivesse atrelado diretamente aquele cano vermelho ali do desenho, né? Ele seria um canhão monitor fixo, tá? Fixo porque, como ele está preso numa tubulação, eu não consigo movimentar o meu canhão. Tranquilo? Beleza, senhores? Tranquilo. Vamos lá, dúvidas? Dúvidas. Temos dúvidas? Não? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Professor, com o decorrer que você foi explicando, deu para entender, por exemplo, eu estava em dúvida se tinha uma forma exata de como combater o incêndio, o senhor tirou essa dúvida no momento da explicação. Eu acho que foi show, professor, foi da hora a aula. Deu para entender bastante coisa. Tudo, na Eu vou verdade. para campo treinar ou você acha que não vai dar? Você acha? Repete aí, repete. Acha que vai dar para ir para campo treinar ou não? Cara, isso na verdade a gente depende muito aí da Ele é bom, né? regressão, da regressão da pandemia, né? Mais a parte de liberação aí dos órgãos competentes, né? Então, talvez, por exemplo, talvez a mãe de Iná conseguiria dizer quando é que vai cair um avião, mas quando vai acabar a pandemia, eu acho que atualmente ninguém consegue falar. Beleza? Então vai depender aí de um certo grau de sorte da gente aí. Tá? A turma que está na frente dos senhores vai ser um pouco mais prejudicada, obviamente, né? Porque o curso deles está praticamente acabando e eles não conseguiram ter as UCs aí de primeiros socorros e combate a incêndio. Tranquilo? Beleza, galera. Beleza. Então a gente vai encerrar por hoje, tá? Se ficou aí alguma dúvida, vocês podem mandar para mim aí no WhatsApp em horário comercial. Tem uns bacanas aí que manda dúvida às 3 horas da madrugada. Beleza? Tem uma pergunta. Professor, esse PowerPoint aí você vai disponibilizar depois ou não? Então, não, lógico, disponibiliza sim, com certeza. Tá? Oh, maravilha. É que eu não vou mandar agora por causa da prova, né? Só depois da prova. Alô. É lógico. Professor, eu fiz lá no outro hospital que eu trabalhava, a gente fez